Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas vossas orações. Efésios 1, 16. Agora 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você tem mais uma palavra de oração? Pai, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez esse tempo juntos. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração. O Senhor prometeu que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Pai, que hoje seja uma noite de libertação na nossa vida. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que nós possamos ver a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos no nome do nosso Senhor. Amém. Nós iniciamos lendo essa porção da carta de Paulo aos Efésios, uma oração que ele faz pedindo que Deus dê aos seus leitores, e nós estamos incluídos nisso, que Deus conceda o espírito de conhecimento e sabedoria, espírito de revelação e sabedoria, para vermos a riqueza, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, também a grandeza e do poder com o qual Ele opera em nós que cremos. Como que Ele manifestou essa grandeza, ressuscitando nosso Senhor de entre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus, o trono de majestade do nosso Deus, e colocou o nosso Senhor num lugar muito elevado, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e domínio, e deu para ele um nome que está acima de todo nome, não só nessa época presente que nós estamos vivendo, mas também na época que está por vir. E não só isso, ele sujeitou ao nosso Senhor Jesus Cristo todas as coisas estão debaixo dos pés do nosso Senhor, e constituiu o nosso Senhor como cabeça, e deu ao nosso Senhor a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, e nela aqui fala que ela é a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos, daquele que enche a tudo e a todos. Essa porção final
dessa carta, desse capítulo de Efésios 1, é o tema do nosso compartilhar nessa vez aqui juntos. Nós teremos 3 oportunidades, essa é a segunda delas, e nós queremos saber mais do que significa a igreja ser corpo de Cristo. E nós já vimos que para saber o que é a igreja, significa ser a igreja o corpo de Cristo, nós precisamos usar essa ilustração que fala Cristo, cabeça, a igreja, o corpo. E também nós precisamos saber o que é o Cristo. Nós vimos que Cristo é uma expressão que significa nada mais, nada menos do que ungido. E ungido é nada mais, nada menos do que alguém separado para Deus, autorizado por Deus, consagrado por Deus, capacitado por Deus com poder para servi-lo no seu propósito. E nós vemos que havia no Antigo Testamento 3 ofícios que eram ungidos: o sacerdote, o profeta e o rei. E nós vimos também que a unção nada mais era do que derramar do óleo sobre o corpo humano. Mas no ordenamento de Deus, aquele óleo derramado sobre o corpo humano é uma figura que nos ajuda a entender a ação do Espírito Santo na obra de Deus. Por isso que todo aquele servo separado, chamado, consagrado, precisava ser ungido, nos falando então simbolicamente de que é impossível para o ser humano fazer a obra divina. Só Deus pode fazer a obra dele. É uma lição que nós demoramos muito para aprender. O máximo que nós podemos ser, é uma honra para nós, é sermos cooperadores com a obra de Deus. Mas para sermos cooperadores, nós precisamos entender a mente de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos entender qual que é a grandeza daquilo que Deus tem proposto no seu coração. Nós mencionamos 2 exemplos. Um deles é que um dia toda essa terra vai se cobrir do conhecimento do Senhor. Todos conhecerão a Deus. E a consequência de conhecer a Deus significa conhecer a vida. Se nós olhamos o mundo como ele está hoje, nós vemos que o mundo está imerso no caos. Podemos ver que o resumo do mundo é morte, é maldade, é desesperança, é pecado, mas quando nós conhecemos a Deus, nele nós conhecemos a vida. Hoje o nosso planeta está sendo destruído por causa do desconhecimento de Deus. Mas um dia essa terra vai ser coberta do conhecimento de Deus. Não só isso, um dia essa terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, um dia essa terra vai se encher do conhecimento do Deus que é o Criador desse universo, que é o Santo, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nesse propósito nós estamos incluídos. E aí nós vemos que aqueles ungidos eram apenas figuras que nos ajudariam, apontavam um dia para entender quem seria o ungido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo não é mais aquele que esteve aqui na terra como homem apenas. Claro que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas sabemos que quando nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, Ele tomou sobre si 100% a forma humana.
Ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. E ele veio a essa terra fazer a vontade de Deus 100%. E a Bíblia diz que ele nasceu de uma mulher pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Ele andou por 33 anos e meio sobre essa terra, fazendo o bem. Ao final desses 33 anos e meio, ele foi colocado à morte na cruz do Calvário. Ele foi sepultado, permaneceu 3 dias e 3 noites no coração da terra. Depois ele ressuscitou, porque o pecado não pôde retê-lo. E depois de ressuscitado por 40 dias, ele esteve ensinando sobre o reino de Deus. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela começou quando ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo está prestes a partir dessa terra, ele passa 40 dias explicando para os seus discípulos o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É simplesmente a soberania de Deus. É simplesmente o fato de que Deus governa nesse universo. Deus nunca entregou o comando desse universo para ninguém outro. Deus continua no controle. Ainda que haja focos de rebelião nessa terra, ainda que hajam coisas que não estão ajustadas de acordo com a vontade de Deus por causa do pecado, um fato é certo: o reino de Deus subsiste de eternidade a eternidade. A santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, eles são inalterados por causa do pecado humano. Então o Senhor Jesus Cristo vem, anuncia o reino de Deus, e quando ele está prestes a sair dessa terra, ele anuncia o reino de Deus. E aí nós vemos como que o nosso Senhor Jesus, pelo fato dele ter ressuscitado de entre os mortos, ele ascendeu aos céus e assentou-se naquele trono à direita da majestade no céu. E a Bíblia diz que a esse Jesus Cristo, que foi crucificado aqui na terra, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e ungido. E, de alguma forma, quando fala desse ungido, significa que no céu o Senhor foi ungido também. Amém. E, de alguma forma, aquela unção que caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, essa unção se derramou até as barras da sua veste. Amém. Como ocorre com a unção do sacerdote. A unção do sumo sacerdote não era simplesmente umas gotinhas de óleo, não. Era um derramar de óleo que caía sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as golas da veste, sobre a túnica inteira, até chegar aos pés. Tudo foi envolvido nessa unção. Então, quando nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo como ungido, é para nós sabermos o que nós somos. Cristo, ou ungido, cristãos, os ungidos. Na verdade, se pudesse falar em português, ele diz assim: os ungidinhos, ou os cristinhos, ou os pequenos cristos, que é o que nós somos. Então, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido, verdadeiro profeta, verdadeiro sumo sacerdote, verdadeiro rei. E ele agora é constituído cabeça, e a igreja é chamada então o seu corpo. A igreja é chamada o corpo de Cristo. Por isso nós precisamos sempre gastar muito tempo pedindo que o Senhor revele ao nosso coração quem é Cristo, a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar de poder e de glória que Ele agora ocupa. E aí nós vamos ver quão grande é o nosso chamamento. E esse chamamento que Deus vem fazendo ao longo de agora já são 20 séculos. Deus vem chamando homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações e profissões e formação cultural. Vem chamando para que saiam do mundo e entrem para Deus através de Cristo Jesus
e vão formando a sua igreja. Mas agora nós queremos saber por que é que ele vai usar essa descrição desse povo como o corpo de Cristo. Na verdade, essa igreja é o corpo de Cristo, porque a igreja é Ele mesmo. E aí nós vemos então como que, em consequência dessa obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, agora um dia pôde nascer a igreja. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos hoje à noite. Se pudéssemos dar um título para hoje, seria assim: qual foi o dia em que o corpo de Cristo nasceu? Qual foi o dia em que a igreja nasceu? E para isso, nós precisamos voltar então para o livro de Atos, no capítulo 2. Na verdade, Atos, no capítulo 1, inicialmente. Onde relata aqueles eventos que ocorreram após a ressurreição do nosso Senhor e antes da ascensão do nosso Senhor. O Senhor estava falando aos seus discípulos e ele vai dar duas ordens para os seus discípulos, ou mencionar duas coisas aos seus discípulos. Começamos em Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Isso aqui é uma referência ao primeiro tratado que o Lucas escreveu, que foi o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas tem um relato, se nós fôssemos sem a iluminação do Espírito Santo, né, nós diríamos assim: é um relato que Jesus fez e ensinou. Mas como que o Lucas escreve aqui? É um relato do que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começou. Está vendo aí? Tudo que tem nos evangelhos é o começo da obra do nosso Senhor. Todas as curas, todos os ensinos, todas as palavras, todas as libertações, expulsões de demônios, tudo foi o começo da obra do nosso Senhor. E o livro de Atos vai falar como que vai ser a continuação dessa obra. E aí, ele vai dizer, né? Então, tudo que ele começou a ensinar, a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido no céu. Está vendo aí? Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então ele passou por esses 33 anos e meio fazendo aqui na terra. Depois ele foi recebido no céu. A partir daí, de onde que ele vai continuar fazendo? No céu. Mas é o mesmo Senhor Jesus que agora é também Senhor e Cristo. Ele não se tornou Senhor e Cristo porque ele disse assim: eu sou o Senhor e Cristo. Ele se tornou Senhor e Cristo porque ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. Como ele poderia ser Senhor nosso se nós estivéssemos ainda debaixo dos nossos pecados, escravos do nosso pecado? A Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. O Senhor não queria ser senhor de escravos, ele queria ser senhor de livres, por isso ele passou por essa cruz do Calvário. Por isso ele derramou o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. Então, o Senhor deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, final do versículo 2, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água depois desses dias. Dois fatos aqui então. Eles deveriam esperar em Jerusalém. Sim.
segundo lugar, eles seriam batizados com o Espírito Santo, que João não poderia batizar. Nenhum homem pode batizar com o Espírito Santo, somente aquele que tem sobre si o Espírito Santo sem medida. Ele, se é que dá para dizer assim, nele habita o Espírito Santo ilimitadamente. Nele habita o poder de Deus ilimitadamente. Ele é o único que pode de fato batizar com o Espírito Santo. E ele deu essa ordem para os seus discípulos. E a gente sabe que eles ficaram orando, esperando, mas Deus não mandou ficar esperando, orando. Por quê? Porque esse batizar com o Espírito Santo, essa concessão do Espírito Santo de maneira ilimitada, essa concessão do Espírito Santo para vir habitar nessa terra para sempre agora, foi dada em consequência da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não tem mais esforço envolvido nisso, não tem mais luta envolvido, não tem mais agonia envolvido nisso. Se você creu, é direito seu. O justo viverá pela fé. Não é que o justo viverá pelos sentimentos, não é que o justo viverá pelas experiências, não é que o justo viverá por A, B, C ou D. O justo viverá pela fé. O que significa isso? Que a dádiva do Espírito Santo, que é um dom de Deus, não requer nenhum tipo de esforço humano, requer simplesmente a mão da fé, que se estende em direção a Deus e recebe de Deus aquilo que Deus quer nos dar, porque assim lhe aprova. Então, quando cumpriu o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles quem? Os discípulos, alguns familiares do nosso Senhor. E no versículo 2 de Atos capítulo 2 vai dizer: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí ele vai começar a descrever a quantidade de pessoas vindas de nações diferentes que estava reunida ali naquela ocasião. Tinha partos, que vinha de um lugar chamado Pártia, tinha os medos, que vinham de um lugar chamado Média, que é hoje o Irã, o Iraque e a Pérsia, tinha os elamitas, que são os persas, tinha os habitantes da Mesopotâmia, que talvez é uma referência ao Iraque e Síria dos nossos dias, Líbano, tudo junto ali. Tinha da Judéia, que era a parte norte de Israel, e tinha da Capadócia, que é atualmente o território da Turquia. Tinha o Ponto e Ásia também, Turquia. E tinha a Frígia, a Panfilha, do Egito, que é o sul de Israel. Tinha a Líbia, que é no norte da África. Tinha Cirene, no norte da África. E forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos. Tinha cretenses na ilha de Creta. E tinha árabes da Arábia Saudita, que hoje é Arábia Saudita, né? E eles ouviram todos em nossas próprias línguas falar
das grandezas de Deus. E todos se maravilharam, estavam suspensos, surpresos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E alguns pensavam que eles estavam embriagados, porque foi uma coisa tão impressionante aquilo que aconteceu. É como se nós estivéssemos no dia de hoje aqui e repentinamente estivéssemos também com pessoas de outras nacionalidades, todos nós brasileiros aqui, daqui a pouco começa um falar em chinês lá, outro falar alemão lá, outro falar inglês lá, outro espanhol, outro árabe, outro grego, e nenhum de nós tem habilidade natural nessa língua. E quando um chinês ouve nós falando na língua dele as glórias de Deus, quando um alemão ouve nós falando na língua dele a glória de Deus, ele vai ficar surpreso. Como que é possível? Né? Isso foi o que aconteceu. Também diz que como que línguas de fogo foram repartidas sobre a cabeça deles. E aí eles ficaram sem entender. E logo depois disso, dessa manifestação maravilhosa do Espírito Santo, o que aconteceu? O Pedro, pondo-se em pé com os outros, se levantou a voz e começou a falar. E o que Pedro começou a falar? Pedro começou a explicar aquelas coisas que os olhos deles estavam vendo, mas eles não tinham uma explicação humana para aquilo. O que significa isso? Naquele momento, não só aqueles estavam falando em várias línguas humanas, mas o Pedro começa a falar na língua do céu. Qual que é a palavra da língua do céu? Pedro começa a explicar os fatos desta vida humana através da palavra de Deus. Amém. Pedro vai buscar uma referência lá no livro de Joel, no Antigo Testamento, e vai dizer para eles, versículo 15: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, 9 da manhã, mas isso que foi dito pelo profeta Joel. O que o profeta Joel disse? E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Lembra que lá, quando nós mencionamos lá no Antigo Testamento, esse unção não era uma coisa que era derramada sobre toda a carne. Essa capacitação para fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo não era derramada sobre qualquer pessoa do povo, somente se você era um sacerdote, no caso do Antigo Testamento da família do Arão, ou se você era um profeta, ou se você era um rei. Mas aqui é um derramamento sobre todos que estavam ali naquele lugar, e sobre os filhos deles, e sobre as filhas deles. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Olha que interessante aqui. Não tem distinção de idade. Não tem distinção de nacionalidade. Não tem distinção de condição social. Não tem distinção de sexo. Homens, mulheres, jovens, adultos, servos e outras, todos, sobre todos agora podia ser derramado o Espírito Santo. O que significa isso? Que em consequência da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Espírito Santo agora estava acessível a todos nós, não somente agora o ungido, mas agora todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo e recebe esse dom maravilhoso do batismo com o Espírito Santo e do enchimento com o Espírito Santo. Significa o quê? Espírito Santo por fora, imersão, e Espírito Santo por dentro, enchimento. Quando isso aconteceu, algo novo aconteceu.
aqui na terra. Está entendendo? Em consequência de algo que aconteceu lá no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido Senhor e Cristo. Essa unção dele se derrama e desce até os pés. As pés chegam na terra e forma um grupo de pessoas que a Bíblia vai chamar o corpo de Cristo. Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas, mas agora ele tem também um corpo aqui nessa terra, através do qual essa terra vai se encher do conhecimento do nosso Deus e vai se encher também do conhecimento da glória do nosso Deus. Então nós vemos que em consequência dessa unção do nosso Senhor lá no céu, o corpo de Cristo nasceu. Então nós dizemos, alguns irmãos estudiosos da palavra de Deus costumam dizer que esse dia foi o dia em que a igreja nasceu. Por isso, quando nós falamos em igreja, é muito mais do que um grupo de pessoas que tem a mesma visão. É muito mais do que um grupo de pessoas que se reúne para estudar a Bíblia. É muito mais do que um grupo de pessoas que concordam no seu entendimento da Bíblia. A igreja é um organismo. Por isso que a igreja, ela só pode ser edificada pelo próprio Deus, só pode ter crescimento pelo próprio Deus. E aí nós vemos como que essa igreja, assim como o nosso corpo, nasceu um dia. Para nós chegarmos a ter o corpo humano que nós temos, é fruto do nascimento. Para a igreja vir à existência, é fruto de um nascimento, é fruto de uma obra sobrenatural. Mas aí, quando nós voltamos para o versículo 1 do capítulo 2, nós vamos ver que eles estavam reunidos. O versículo 2 vai dizer o seguinte: e de repente veio do céu um som. Se esse de fato é o nascimento da igreja, de onde a igreja nasceu? Do céu. Por que muitas vezes nós nos equivocamos e erramos de longe? Porque nós temos a ideia de que a igreja é uma coisa terrena. Não é. Veio do céu e veio com um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. A igreja, ela é celestial. A igreja veio do céu, deve e anda aqui na terra como se no céu estivesse e vai para o céu. Quando você olha as ilustrações que a Bíblia usa para descrever o seu povo aqui na terra, nós sabemos que Deus tem dois povos, né? Ou a humanidade, a raça humana é dividida em três categorias: judeus, gentios e igreja de Deus. Os judeus, eles são descritos como uma árvore, especialmente uma figueira. Toda vez que você vê na Bíblia a menção de uma figueira, grande parte dessas vezes é uma maneira ilustrativa de Deus se referir à nação de Israel, o povo de Deus terreno. A figueira, ela tem raízes aqui na terra. A figueira, ela, quanto mais cresce, mais o caule dela, ou não é o caule, o tronco dela fica robusto, e ela produz folhas e frutos e sombras aqui para a terra. Mas a igreja nunca é descrita na Bíblia como uma figueira. A igreja é descrita na Bíblia como trigo. O que é o trigo? Trigo é uma plantação que ela é anual. Ela, dentro de um período do ano, ela é semeada, ela cresce e ela é colhida. E, diferentemente da figueira, quanto mais madura a figueira, mais robusta ela é, mais folhas e mais frutos. Mas o trigo, quanto mais maduro ele é, o que acontece? Ele fica cheio de frutos e ele se curva, ele fica dourado, amadurecido e curvado. Quanto mais a igreja de Deus amadurece, mais frutos ela produz
e mais humildade ela apresenta. Se curva diante do nosso Senhor. Como nós somos ignorantes da realidade espiritual da igreja quando nós pensamos em ser grandes aqui nessa terra. Nós pensamos, a nossa assembleia é tão pequena, tem só 60, ou só 70, ou só 5, ou só 10, né? Como nós gostaríamos de ter uma assembleia com 2.000, como nós sabemos que tem nesses lugares aí. Nós não temos nada contra a assembleia com 2.000 pessoas, ou 3.000 pessoas, ou 140.000 pessoas, como eu conheci pessoalmente. O local de reunião deles é 20.000 pessoas. E no domingo eles têm 7 cultos. E o número de membros que eles têm são mais de 1 milhão. Quando eles dizem assim, vamos chamar os pastores para orar aqui na frente, né? Aí vem 1.000. Agora o coral vai cantar, né? Aí vai 400. Um número muito grande. Deus faz a obra dele do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, né? Se alguém de vocês quiser conhecer, é só comprar uma passagem para a Coreia do Sul. Vai lá em Seul, até dá o endereço. Está lá, eles reúnem todo domingo, 7 reuniões, né? Para caber os 140.000 por domingo. Mas o fato é, nós imaginamos que isso é a igreja de Deus. Claro que eles são parte da igreja de Deus, mas nós sempre tentamos ver com os nossos olhos físicos algo que é eminentemente espiritual. Nós sempre tentamos ver aqui na terra algo que é eminentemente celestial. E nós sempre tentamos interferir com a mão humana em algo que é estritamente divino. A obra de Deus só pode ser realizada pelo próprio Deus. E aqueles de nós que queremos ter o privilégio de participar nessa obra é como cooperadores daquilo que Ele está fazendo, em humildade e independência do poder do Espírito Santo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui na terra, estabelece sua igreja, Ele disse em 2 ocasiões, né? Uma Ele falou, e eu edificarei a minha igreja. Nós temos encontrado ao longo dos anos muitos servos do Senhor com crise nervosa, colapso mental, porque estão tentando fazer uma coisa que é impossível para o homem, né? Quando a gente vê Deus reunindo a sua igreja, Deus reúne a sua igreja desse mundo, né? Todos nós, para chegarmos à igreja, tem um fato essencial que é reconhecer que nós somos pecadores. Então, quando você se reúne em uma assembleia, o que você está fazendo? Está reunindo um grupo de pecadores. Claro que agora nós somos pecadores perdoados, somos pecadores lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, mas todos nós que entramos na igreja, entramos pelo nascimento, e todos nós entramos na igreja como crianças. E todos nós entramos na igreja com uma carga de problemas que você não quer nem imaginar. É problema de tudo quanto é tipo. Porque nós somos problemas antes que Deus nos encontrou. Nós somos um fracasso antes de Deus nos ter encontrado. Nós estávamos perdidos no pecado. Foi Deus que nos achou, teve misericórdia de nós por meio de Cristo Jesus e nos deu salvação. Então, quando nós chegamos à igreja, você pode ter certeza, se reuniu um bando de pecadores. Amém. E se você tentar consertar a vida dessas pessoas, vai chegar à triste conclusão que você não consegue. É? Mesmo que você conseguisse ajudar um, né? Agora vamos ajudar esse aqui na parte financeira, né? Depois vai do casamento, depois da criação dos filhos. Suponha que você conseguisse ajudar um que fosse. Quantos mais resta? Parece mais 10, graças a Deus, né? Essa obra é de Deus. Amém. Amém.
só Deus pode consertar as nossas vidas. Só Deus pode edificar a sua igreja por meio do Espírito Santo. Só Deus. Então nós vemos que essa igreja, esse corpo de Cristo, ele nasceu. Dia do nascimento do corpo de Cristo, naquele dia em que eles foram batizados com o Espírito Santo. Naquele dia eles foram revestidos pelo Espírito Santo, o local que eles estavam foi enchido com o Espírito Santo, e eles, cada um deles foi enchido com o Espírito Santo, e daí nasceu aquele grupo que é único na Terra. Nunca tinha ocorrido algo semelhante antes em toda a história da humanidade. Antes da igreja tinha judeus, tinha gentios, mas só depois desse batismo com o Espírito Santo e desse enchimento com o Espírito Santo, surge na face da terra um grupo novo de pessoas, uma nova época que é o corpo de Cristo. Amém. Agora, esse corpo de Cristo, ele veio à terra como cumprimento da profecia. Que profecia é essa? Nós sabemos que a data em que isso ocorreu foi no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é uma das festas do povo de Israel. "50 dias depois da Páscoa, tinha uma festa chamada Pentecostes. E essa festa era uma entre 7 festas que tinha no povo de Israel. E nós vamos ver que esse acontecimento, por isso que nós voltamos para esse ponto, esse acontecimento do nascimento da igreja não foi algo que dependesse do homem fazer alguma coisa. Não foi algo que dependesse da ação humana. Foi uma ação divina que já estava, vamos dizer assim, pré-agendada desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir mesmo, Deus já tinha no seu coração chamar um grupo de pessoas que seriam filhos de Deus, que seriam templo do Espírito Santo, que seriam irmãos do Senhor Jesus Cristo, que seriam o corpo de Cristo e que seriam a noiva de Cristo. Isso independente de qualquer ação humana. Isso é muito importante perceber para a gente ver como que nós somos impotentes em fazer qualquer coisa no que se refere à igreja de Deus. Tudo que nós podemos fazer é cooperar com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala em Pentecostes, fala numa festa que os judeus tinham 50 dias depois da Páscoa. E o que era a Páscoa? Foi uma festa que os judeus tinham que comemorava a saída do povo de Israel lá do Egito. A palavra nos fala que o povo de Israel saiu lá do Egito por meio da morte do primogênito, e na casa daqueles que criam em Deus, no lugar de morrer o primogênito, morria um cordeirinho. Aí passava o sangue do cordeirinho na beira da porta, e aquela casa que tinha o sangue do cordeiro na sua porta não tinha morte lá dentro. Aquela casa que não tinha o sangue do cordeiro lá na porta, morria um primogênito, né? E aí, na casa do povo de Israel, tinha o sangue na ombreira da porta e não morria o primogênito. Isso fala do quê? Que já tinha morrido o cordeiro. Isso fala da nossa salvação. Quando nós somos salvos, nós não precisamos mais permanecer na morte, porque o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu no nosso lugar. Esta festa era chamada Festa da Páscoa. Abre comigo em Levítico capítulo 23, por gentileza. Capítulo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
a solenidade do Senhor, que convocardes serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Aqui começa uma lição interessante. Quando Deus fala com o povo de Israel, Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus quer que a vida deles agora seja regulada pelas festas estabelecidas por Deus. O que significa isso? Deus quer que a vida deles seja agora regulada pelo céu. Amém. Aqui na terra nós passamos por muita aflição. Toda vez que sobe o dólar, sobe gasolina, sobe o gás de cozinha, sobe o valor do transporte do ônibus, sobe o pão na padaria. Que aflição, não é verdade? Toda vez que entra um ministro novo, é mais imposto por cima da gente, né? E se nós não compreendemos esse fato, a nossa vida fica controlada pelas coisas aqui da terra. Faz uma pausa para pensar aí e vamos nos perguntar, né? Por favor, ninguém responde em voz alta. Mas a minha vida é controlada pela terra ou pelo céu? As instabilidades desse mundo me afetam? Se a minha vida é controlada pela terra, a minha vida ela é pesada, é difícil de carregar. Tem um canto que canta, né? Subo o morro, desse morro, carregando a minha cruz. Que vida triste é essa, irmão? Primeira coisa que Deus faz quando chama o seu povo da escravidão do Egito, que é um tipo do mundo, Ele chama o seu povo para a liberdade. E a primeira coisa que Ele institui é o sábado. A primeira coisa que significa o sábado é o quê? Descanso, gente. Cristianismo começa com descanso. Por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Repousa teu coração carregado de pecado na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. Deixa que o sangue de Jesus purifique o nosso coração de toda a má consciência. Lembra de que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas pisaduras, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a nossa solidão. Que você lembra ainda como que era triste domingo à tarde? Quem que lembra? Ninguém me responde, por favor, né? Em voz alta. Mas você lembra que coisa, que tormento domingo à tarde? Que vaziez que era aquilo. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida, nunca mais nós sentimos solidão. Por quê? O Senhor Jesus levou sobre si a nossa solidão. O Senhor Jesus Cristo faz um convite. Ele manda um convite assim, ó. Ide por todas as nações e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, meu nome. Mas antes ele diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. É isso que nosso Senhor faz. É isso que o Senhor começa dizendo assim: o máximo que a sua tristeza pode durar é uma semana. Porque no sábado, né, já é um descanso de novo. Mas isso é lá para o povo de Israel, né? No cristão, não precisa durar nem um dia. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é nosso. E nós podemos descansar no Senhor Jesus Cristo todos os dias. Aleluia! Todas as horas. Todos os momentos. Por quê? Porque agora Ele não somente está fora de nós, mas
fazer isso também está dentro de nós. Amém. Através do Espírito Santo. Primeira festa. Segunda festa. Levítico capítulo 23, a partir do versículo 4, vai falar, versículo 6 melhor, né? Que aos 15 dias do primeiro mês, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam então se lembrar. Por que é o primeiro mês? Porque quando eles saíram do Egito, volta o contador para o ponto zero. É que nem vendedor de carro usado, né? Você vai comprar um carro usado, todos eles são 40 mil quilômetros, e carro de mulher, única dona, nunca foram batidos. E o odômetro lá, 40 mil quilômetros. É ou não é verdade? Com Cristo é a mesma coisa. No dia que você colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, volta o odômetro para o ponto zero. Amém. É nova criação. Deixa o passado para trás, irmão. Deixa o erro do passado para trás, irmão. Você não pode mudar o passado. Você não tem como alterar o futuro. Mas se você viver o hoje, você tem sim como entrar na glória do nosso Senhor Jesus Cristo no futuro. Então, primeiro mês, saíram do Egito, saíram do mundo, vida nova, zerou o odômetro. Vai lembrar do que? Da Páscoa. Vai lembrar que nós não saímos do mundo por causa do nosso esforço. Lembra? Na verdade, nós conseguimos sair do mundo quando a gente se dá conta que não adianta fazer esforço. A grande maioria de nós, quase todos nós, quando é que nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo? Quando nós nos damos conta que sem Jesus não dá. A minha vida de estudante está uma ruína, minha vida de esposo está uma ruína, minha vida de pai está uma ruína, minha vida profissional está uma ruína, não aguento mais, não me aguento mais, então eu preciso de Cristo. Quando Cristo entra, então a gente vê que tem mudança. É a obra do nosso Senhor Jesus Cristo revelada na cruz do Calvário. Então essa festa da Páscoa fala da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo depois dessa festa da Páscoa tem uma semana que é, na verdade, começa uma festa dos pães asmos, que é uma festa que eles passavam uma semana comendo um pão sem fermento, que fala da possibilidade que nós temos agora, por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, que eles eram na cruz do Calvário, de viver uma vida sem pecado. É possível. Amém. Baseado na obra que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Antes da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, querendo ou não pecando, você pecava. Querendo ou não querendo, pecava. Mas agora, depois da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode escolher. Se não quiser pecar, não precisa. Amém. Por quê? Porque em Cristo Jesus, na vida que o Senhor Jesus Cristo faz morar em nós quando nós cremos nele, é uma vida que não peca. Amém. Se você seguir essa vida, não vai pecar. Amém. Também é uma festa. Isso é boas novas. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Graças a Deus. Depois tinha a festa então das primícias. A festa das primícias ocorreu ao terceiro dia depois da festa da Páscoa, e a festa das primícias fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso, quando nós falamos subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, é só metade da história, né? Metade da história é a morte da cruz, outra metade da história, a ressurreição da cruz. Está percebendo?
De forma que a vida com Cristo não deve ser uma carga pesada de carregar. Ao contrário, é uma vida que você experimenta a morte, sim, em Cristo Jesus, mas também experimenta ressurreição. É isso que fala essa festa das primícias. O que significa isso? Na morte do Senhor Jesus Cristo, também morri. Sepultamento do Senhor Jesus Cristo, também foi sepultado. Ressurreição do Senhor Jesus Cristo, também foi ressuscitado. E aí, nós vamos ver então que a ascensão do Senhor Jesus Cristo, nós também ascendemos com Ele nos lugares celestiais. O que está dizendo isso tudo? Tudo a respeito dele. É Cristo, não é eu. É nós em Cristo, Cristo em nós, mas nunca separadamente do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos a morte do nosso Senhor, aquela vida sem pecado do nosso Senhor, a vida de ressurreição do nosso Senhor. A vida de ressurreição, essa festa das primícias, fala o seguinte: que ao terceiro dia a morte não pôde reter o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da vida de Cristo que tinha nele. Mas essa morte dele aconteceu, a ressurreição dele aconteceu exatamente no dia da festa das primícias. O que significa isso? Era a época da colheita, mas na colheita alguns frutos amadurecem primeiro. Amém. Então, você tem aquele campo todinho plantado e parte dele já amadureceu. A outra parte está verde ainda. Mas quando você colhe uma parte que já amadureceu, o que está mostrando isso? Está mostrando que também todo o resto da colheita vai amadurecer. Amém. Se o nosso Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, não é que ele não tenha morrido, ele morreu. Amém. Fala que ele ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra, no coração da terra. Morreu mortinho, mas ressuscitou. Por quê? Por causa do tipo de vida que tinha nele, que se chama a vida de Cristo. O que significa isso? Ele é uma prova, uma demonstração que todo aquele que tem a vida de Cristo vai provar as mesmas coisas que Cristo. Cristo venceu a morte, eu e você venceremos a morte também em Cristo Jesus. Hoje, quando nós mencionamos de um leão a cada dia, não é somente uma figura. Cada dia nós temos que lutar contra a morte. Cada dia nós temos que decidir viver por Cristo. Cada dia nós temos que de novo decidir pela árvore do conhecimento do bem, não pela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pela árvore da vida. Cada dia. E é isso que fala essa festa das primícias. E todas essas festas, primeiras festas, né? A Páscoa, os pães árabes, as primícias, elas ocorreram concentradas num período muito curto. Um dia, 3 dias depois, 1 semana. E aí, 50 dias depois dessa Páscoa, vem a festa dos tabernáculos. A festa dos Pentecostes. Pentecostes significa 50. Agora, essa ritual, festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, festa das primícias, festa do Pentecostes, foi estabelecida por Deus no mínimo 1400 anos antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está entendendo? Porque era impossível os discípulos, quer orando, ou sem oração, ou esperando, alterar o cronograma de Deus? Impossível, porque 1400 anos antes, 14 séculos antes, Deus já havia estabelecido que um dia o ungido cumpriria na sua vida todas aquelas profecias tipificadas pelas festas de Israel. Chegaria um dia em que no primeiro mês, no dia 14, o verdadeiro Cordeiro de Deus morreria na cruz do Calvário, no mesmo momento em que o Cordeiro.
Chegaria um dia em que o Cordeiro de Deus ressuscitaria de entre os mortos, no mesmo momento em que eles estavam apresentando aquela oferta das primícias lá no templo. E chegaria um dia em que, no mesmo momento em que fosse comemorada essa festa do Pentecostes, dizendo que chegou então uma primeira colheita, naquele primeiro dia, naquele mesmo momento, seria então ungido o Messias lá no céu. Ele seria ungido Cristo, separado, capacitado, energizado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus de redenção. E naquele mesmo dia seria derramado aquele mesmo Espírito Santo sobre o corpo de Cristo, que baseado nessa obra do nosso Senhor, seria então separado, capacitado, energizado para quê? Para agora ir a Jerusalém, a Samaria e até chegar à Aparecida de Goiânia, com essa mensagem que foi proclamada há 2000 anos atrás por aquele que inicialmente era o Nazareno, Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, mas que muito mais do que isso, ele foi exaltado à destra do Pai e foi ungido Senhor e Cristo. E a sua obra, esses 2000 anos praticamente, 20 séculos. Lá eles falavam aramaico e grego, aqui nós falamos português, e quando muito, né? O Evangelho chegou até nós, a salvação chegou até nós, e graças a Deus nós somos um grupinho pequenininho entre milhares de outros grupos, aqui nessa cidade, nesse país, em outros lugares do mundo, todos eles adorando e amando reverentemente o ungido de Deus, buscando servir a Deus, nem todos com a mesma visão, nem todos com o mesmo grau de maturidade, nem todos concordando em todas as coisas, num certo sentido até que é bom, né? Mas graças a Deus, porque todos foram nascidos naquele dia, quando nasceu o corpo de Cristo. Aquele dia, quando nasceu essa nova entidade sobre a terra que se chama Igreja de Deus. A partir dali, dia a dia, Deus simplesmente vai agregando aqueles que vão crendo e vai dando uma conformação ao corpo de Cristo. Eu só gostaria de mencionar alguma coisa aqui sobre a festa dos Pentecostes, que vai falar, versículo 15, capítulo 23 de Levítico. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. Aí o dia seguinte, dia 50, o dia seguinte ao 7º sábado, 50 dias. Então oferecereis a oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. O que significa isso? Nessa festa de Pentecostes é também umas primícias. Então essa festa que ocorreu no ano aproximadamente 30 depois de Cristo, né? Quando aqueles primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, foram enchidos com o Espírito Santo, foi também primícias. O que significa isso? A partir dali, nos próximos 20 séculos, continuaria havendo uma colheita. Amém. E nessa festa, diferentemente dos pães ázimos, né, que são pães sem fermento, eram pães levedados, né? Pães que tinham fermento. E nós temos que reconhecer isso, que o corpo de Cristo é formado por pessoas pecadoras. A palavra de Deus diz muito simples, né? Se alguém diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso, está se enganando a si mesmo, né? Com quantas falhas, quantos fracassos tem ocorrido no meio do povo de Deus
por causa de um homem, ou por causa de uma mulher, que se acham acima dos demais, que pensa que não tem pecado. Só pensa que não tem pecado quando nós nunca chegamos na presença de Deus. Quando nós chegamos na presença de Deus, é como vários relatos na Bíblia, nós vamos dizer: afasta de mim porque sou um homem pecador. Amém. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou um homem pecador, mas o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Quantos conflitos nós eliminaríamos entre o povo de Deus se nós reconhecêssemos isso? Somos todos um grupo de pecadores, salvos pela graça, a caminho da maturidade. O que é a maturidade? A caminho de que a vida de Cristo em nós seja aperfeiçoada. Por isso, no corpo de Cristo, tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com a sua irmã. Tem alguém que até recomenda, né, colocar uma plaquinha aqui, né? E que diz a plaquinha? Em construção, né? Quando nós temos só nós mesmos diante dos nossos olhos, é uma cena terrível, né? Como a gente se sente grande e se sente sábio e dá conselho, e instrui aqui, instrui lá. Mas se você chegar na presença de Deus, vão se terminar as suas palavras. Lembra? Jó achava que ele era tão justo, até que um dia ele chegou na presença de Deus. Aí disse assim: aqui terminaram-se as palavras de Jó. Se você fala muito, escuta bem. A palavra de Deus diz assim, ó: nas muitas palavras não falta transgressão. Quando você está na presença de Deus, você fica quietinho, deixa Ele falar. Nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos, ninguém de nós pode ser exemplo. Quem tem coragem aqui de dizer que é um exemplo de pai? Não, levanta a mão, por favor. Quem tem coragem aqui de dizer que é um exemplo de mãe? Quem tem coragem aqui de dizer que é um exemplo de marido? Você pode dizer, mas essa pergunta quem tem que responder é sua esposa, né? Quem tem coragem de dizer que é exemplo de esposa? Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos feios, destituídos de qualquer espécie de graça, mas Ele nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Amém. E Ele venceu a morte, e nele nós também venceremos a morte. Então nós vemos como que essas festas, todas elas falam da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário. E tudo que nós podemos fazer quando nós entramos em Cristo pela fé é aceitar pela fé aquilo que já é nosso de direito. Por isso que essa figura do corpo de Cristo é tão importante. O que significa isso? O corpo de Cristo significa que nós somos unidos a Cristo pela vida. É uma união de vida que tem em nós com o Senhor Jesus Cristo. Então, o viver da vida cristã é deixar que essa vida cristã, que é o Senhor Jesus Cristo, viva através da nossa vida. Ah, como eu gostaria de ser obediente. Aí você vai fazer uma lista. Como que eu vou obedecer, né? Tenta fazer essa lista para você ver, né? Suponha que você é uma pessoa de temperamento esquentadinho, pavio curto, né? Quando você vê, já está xingando, né? Diz assim: não, eu sou um cristão, não posso viver assim. A partir de agora, assim, vou escrever: não xingarei, vou contar até 100. Você acha que isso funciona? Não funciona. Agora você é batizado, né? Oh, foram batizados nas águas, agora, a partir de agora você vai viver uma vida de obediência. Tenta para ver.
nós não podemos, somente Cristo em nós pode. Somente nós deixando que o Senhor Jesus Cristo expresse o que Ele é através de nós, então sim, a vida de Cristo será obediente a nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Dá vontade de ler todo o capítulo, né? Vou começar no 11 então. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Graças a Deus por isso. Amém. Naquele dia, festa de Pentecostes, provavelmente do ano 30 depois de Cristo. Cristo, cabeça, era ungido lá no céu, e a unção dele desce sobre o corpo de Cristo, esse novo grupo de homens e mulheres que agora cada um individualmente havia recebido o Espírito Santo, e a partir daí se torna um membro do corpo de Cristo, que tem essa mesma vida de Cristo. Vamos ler Efésios no capítulo 2. Quando fala que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não inventa de sair por aí catando boa obra fazer, gente. As boas obras que Deus quer que nós façamos, Ele já preparou. Aleluia. Descansa no Senhor.
Não fica pensando que precisa mais, precisa fazer mais, precisa melhorar mais. É impossível fazer mais do que nosso Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. É impossível melhorar mais do que a melhoria que nós temos quando a vida de Deus se manifesta na nossa vida. Descansa, entra hoje no descanso de Deus. Preparou para que andássemos nela, porquanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Amém. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está vendo os dois pães aí? E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade e a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois o quê? Um novo homem. O que significa um novo homem? Cristo no céu, a igreja, o seu corpo aqui na terra, compartilhando da mesma vida do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a paz e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com Ele as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Aleluia. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo do Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. Eu gostaria de finalizar mostrando para os irmãos apenas alguns versículos do capítulo 17 do Evangelho de João. Versículo 11. João 17, 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Primeiro versículo. Segundo versículo, no capítulo 11, 17, versículo 21. Podemos começar no 20. João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso inclui a mim e a você, para que todos sejam um, ó Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles. Uma única oração, o nosso Senhor faz 4 vezes essa mesma petição por unidade, para que nós sejamos um. Muitas vezes nós pensamos que, uma vez entendendo essa oração, nós devemos agora então fazer um empenho para ser um. Aí nós queremos promover a unidade. Mas na verdade, você acha que Deus esperaria 2.000, 3.000 anos para responder essa oração do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu acho que não. Amém. Eu acho que Deus respondeu essa oração no dia em que o Senhor batizou aqueles 120 no Espírito Santo. Ele os imergiu no Espírito Santo e os encheu do Espírito Santo, e naquele momento nasceu a Igreja de Deus do céu, que é uma só. Amém. Ao longo de todos esses séculos, porque compartilha da mesma vida de Deus. Nós já somos um. Amém. Todos aqueles que têm a mesma vida. E eu acho que vai ser uma grande surpresa no céu, que muitos que nós não considerávamos parte dessa grande Igreja de Deus, efetivamente são partes da Igreja de Deus. Creram na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foram ungidos com o mesmo Espírito Santo, que foram batizados pelo Espírito Santo, e apesar das diferenças e apesar das divergências, eles amam o mesmo Senhor, pertencem ao mesmo corpo, ainda que falem japonês, alemão, grego, italiano, português, eles têm somente uma língua, que é a língua do amor. E ainda que vivam em lugares diferentes, tenham práticas diferentes, tamanhos de grupos diferentes, são um mesmo corpo. Amém. Com isso nós queremos concluir a palavra de hoje à noite. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que vejamos a grandeza, a majestade, a soberania do nosso Senhor e Cristo, e para que vejamos a realidade do corpo de Cristo. Vamos terminar com uma palavra de oração. Amado Pai, nós te damos graça porque um dia o corpo de Cristo nasceu nesta terra. Te damos graça porque um dia caíram as barreiras, caíram as inimizades. Também caiu o muro de separação. Amém. Amado Pai, ajuda-nos a ver que em Cristo nós já somos um. Amém. E temos a mesma vida. Ganha o nosso coração nisso. Amém. É a oração que nós fazemos no nome do